Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou colocar aqui o título. Colocar o título para a gente poder começar. Fixar aqui. Isso. Eu vou abrir aqui o Energia Crística para poder responder vocês e ler aqui pelo computador. Então, boa noite, Paty Fausto. Vou botar aqui boa noite, pessoal. Então, gente, eu resolvi fazer essa live para poder tirar dúvidas de pessoas que não pôde tirar lá na live do Flávio Vale. Então eu vou esperar aqui as pessoas entrarem para a gente poder começar com as perguntas e respostas e espero poder ajudar aí a responder a todos. Boa noite, Cristiana. Fez aniversário essa semana. Boa noite, Paty Fausto. Eu recebi o convite, né? Eu adiei um pouquinho, depois eu aceitei o convite de ir lá no Flávio Vale e falar um pouquinho da minha experiência de vida. E não fui atrás de vender curso, não fui atrás de vender meu trabalho, era mais mesmo para falar. E antes de ir, conversando com o meu terapeuta, ele mostrou Boa noite de Paris, que chique, Paty Fausto, obrigado. Ele mostrou que quem queria muito falar mesmo era a minha criança, sobre todos os fenômenos que ela passou, né? Então eu dei preferência lá de falar mais das coisas lá do passado, de criança, do que as atuais. E eu tenho muita coisa para dizer, e lá eu tentei acelerar, para falar o máximo de coisa possível lá no Flávio, e acabou que eu meio que embolei, não sei, eu tentei explicar o máximo porque tem muita coisa. E eu nem cheguei na parte lá algumas partes eu pulei, né? Então se alguém tiver alguma dúvida, o espaço é esse, o espaço está aberto para fazer perguntas. Eu estou recebendo muito pedido de atendimento, só que eu não sei fazer o atendimento online. O meu trabalho sempre foi presencial. O toque quântico é muito interessante. Eu estava conversando hoje com um amigo que o meu trabalho só de começar o trabalho no espaço, a pessoa que vai receber, ela já começa, a energia do corpo dela já começa a se movimentar, sabe? A última pessoa, que foi um parente que estava mal e tal, falei, vamos só fazer uma hipnose, uma regressão e tal. E quando eu comecei a fazer a limpeza do espaço, aí ficou tremendo. Falei, relaxa, porque isso aí é sua própria energia se manifestando, em conexão com a minha e em conexão com todos que estão aqui para o trabalho. Então eu comecei a conversar com algumas pessoas online e vamos ver se tem algum resultado positivo como é no presencial, né? Como eu disse lá no Flávio, teve uma pessoa que os seres das estrelas mandaram um recado para ela, que ela estava um pouco afastada, né? E que bom que ela pôde ouvir, que eles pediram para ela voltar a ter contato com eles. Ela pediu afastamento e eles pediram o contato. E cada atendimento é diferente, porque, como eu disse, né, o Kim, eu falo que ele é um portal, porque aparece aquela energia de cura que realmente a pessoa precisa. Não é uma questão só de energia religiosa ou energia de seres das estrelas ou amor e tudo e tal. É o que realmente a pessoa que está ali precisando de cura. Às vezes a maioria das vezes, né, a gente passa por traumas quando criança. E isso traz muita coisa que colocam na gente, as programações nesse planeta, porque para mim esse planeta aqui é um laboratório. E a gente tem que saber lidar e evoluir para sair desse laboratório. Gente, o som tá legal, a imagem tá legal, diz aí, por favor. E se quiser fazer pergunta, pode começando a fazer pergunta, que eu tô aqui para, se eu puder ajudar e responder. Se vocês tiverem curiosidade de saber, eu tô aqui. Eu fiz essa live realmente
para isso. Quem quiser que eu conte mais alguma coisa, eu estou aqui. Então, eu nem contei muito lá as experiências sobre limpar a casa, né? Eu contei só um pedacinho, contei assim vago, porque também corre o risco de alguém achar que pode e se prejudicar, porque limpar uma casa, espiritualmente, que eu digo, energeticamente, é uma coisa muito séria, porque, como eu disse, você ganha tapa, eles querem te perturbar, e você tem que saber mandar para a luz de uma forma que não vá com você embora, não fique na casa, não fique com os donos da casa, e que seja resolvido. Mas quando você está despreparado para isso, você pode criar uma confusão na sua vida aqui. E isso não é legal. Por isso que eu não entrei muito assim, não dei muitos detalhes como fazer a limpeza da casa. Apesar que eu tenho um vídeo no meu canal Leonardo Kim que eu ensino lá algumas formas só de limpeza, só nada de tirar ser desencarnado não, só ir lá no Leonardo Kim. Boa noite, Humberto, meu amigo, boa noite. Gente, se alguém quiser entrar aqui também para participar e falar, entra, fala, depois sai, entra outro. Acho que o máximo só cabem 4 pessoas. Humberto, se quiser entrar, quem tiver aí online quiser entrar para poder participar e conversar. E se você também tiver relatos de contatos, experiências, também pode, a gente marca um dia para conversar sobre. E é isso, esperar o pessoal aí, alguém que queira fazer pergunta para poder a gente dar andamento aí. A gente dá andamento aí na live, para vocês poderem me conhecer melhor. Quem está chegando agora, porque depois que eu fui no Flávio, aumentaram 100 seguidores e dezenas de pessoas querendo atendimento, me chamando para conversar sobre atendimento. Mas o objetivo principal é compartilhar com vocês a questão que nós podemos nos curar, né? Nós podemos transmutar essas energias que andam com a gente o dia a dia. E juntos, o resultado é bem melhor. Tem uma onda agora aí que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que essa onda dessa energia que está dominando aí de medo, de desunião, de arma, de fome, que está no planeta. Eu acho que, pelo contrário, acho que junto, né, nós todos juntos podemos evoluir e sair dessa situação que nós estamos. Valeu, meu nobre, estou na faxina aqui em casa. Boa faxina, Humberto. Humberto, não sei se você sabe, né, eu estava lá no Flávio, eu estou fazendo essa live aqui para perguntas e respostas. Nutri João Pedro, quais são os passos para essa transmutação? Vou começar falando, João, de uma situação que é quando a nossa consciência compreende e cuida do ego humano. Quando eles começaram a me mostrar essa situação que isso aqui é o ego humano e a gente fica atrás e a gente pode ajudar isso aqui a lidar com essa vida, isso é mágico, porque eu, desde pequeno, nunca gostei de competição, nada dessas coisas. E quando você desapega das obrigações da Terra, quando você até mesmo fica isolado, entra em meditação, você começa a reparar em você tudo que você sonha, tudo que você deseja, tudo que você quer. E se vocês repararem, toda vez que a gente começa a busca da nossa transmutação e evolução, aparecem pessoas ao nosso redor. Não, isso não vai dar certo, isso é loucura, isso é maluquice. Não, você não é assim. Eu sempre digo aqui nas lives que eu faço sobre um exemplo que eu vi no shopping na época de Natal. Todo mundo andando devagarinho no corredor e um rapaz no quiosque lá de cerveja falou assim: o que mais vocês querem de mim? O que a sociedade quer de mim? Eu já estudei, trabalhei, coloquei filho no mundo, casei, agora eu quero curtir minha vida. Então, ele fez tudo o que a máquina quer, né? Ele fez tudo que a programação. Estudar, lógico, gente, a gente tem que estudar, ler, tudo isso. Mas a gente também tem que aproveitar esse planeta. Eu escutei eu ia falar uma coisa lá, mas não deu tempo, de quando você chega na natureza. Hoje, conversando com o meu terapeuta, nesse feriadão eu viajei.
Eu tô tentando ainda responder o João. E eu cheguei em um lugar que era o Véu da Noiva, e antes de chegar no Véu da Noiva tinha um espaço aberto com uma caverna, que eu senti todas as energias ali, e para mim aparecem símbolos, sons, cores assim, e eu falei, meu Deus, na hora eu falei, queria muito trazer aqui um grupo para a gente se relacionar com essa energia, trocar energia, trocar um carinho, um amor com essa energia e jogar para o mundo. E carregar com cada um de nós para onde a gente for. E a gente não faz isso. Quando a gente vai fazer trilha, cachoeira e tal, é só ir, fazer e voltar. E a transmutação, a nossa renovação, a forma de mudar, estão nessas coisas. De você ir para a praia, não somente para mergulhar e voltar. Sabe, eu já ensinei aqui que quando você for à praia, com a água tranquila, tá, gente? Fincar os 2 pés na areia, dentro da água, com a água na cintura, abrir os braços assim e mentalizar a energia do núcleo da Terra passando pelo seu corpo físico, indo lá na fonte criadora e descendo, transmutando toda a energia com os seres do mar. E depois volta, tá? Porque se você não volta, já aconteceu comigo de sair tonto e tomar um caixote. A onda levar. Então, acho que a transmutação é isso. É a gente ter a certeza do que a gente veio fazer nesse planeta. Não o que a máquina quer que a gente faça, entendeu? A gente tem que fazer muitas coisas porque a gente tem que sobreviver aqui. Mas também a gente tem que ver o outro lado que falam que é besteira, falam que é bobeira, que é coisa de doido. Deixa eu ver. João, se eu tiver respondido, você pode perguntar outra coisa. Acho que eu vi uma outra pergunta, né? Boa noite, Léo. Gratidão pela tua entrega. Obrigado, Letícia. Vai assistir. Comunhão com a natureza. Eu fiz uma trilha, eu contei já para vocês. Não tinha ninguém, porque foi época de pandemia, e não tinha ninguém. E quando eu cheguei numa parte assim, onde se tivesse gente, assim, tipo um parquinho de criança, eu vi as plantas emitindo energias e símbolos e tal, e eu perguntei o que é isso. Aí me explicaram, falaram assim, todos vocês eram para estar conectados com isso, porque vocês também produzem isso, vocês também são energias que exalam, sabe assim, quando a gente manda não só para o planeta Terra, mas para fora, sabe, quando a gente faz o movimento todo, e ninguém ensina isso pra gente. Por isso que o meu grupo de cura, no Círculo Fonte de Luz, quando o Kim vinha e até as canalizações que chegavam pra gente, era sobre isso. Qual é a sua missão realmente aqui no planeta Terra? Porque da forma que tá, boa noite, Clara Ponte Estrela Azul, cheio de live lá, gente, no canal do YouTube com a Clara Ponte Estrela Azul. Boa noite, Regis, boa noite, Andréia. Então, ninguém ensina pra gente o que a gente tem que fazer em relação ao que nós somos. O que ensina, as programações que tem nesse planeta aqui, é o que tem fora. E a gente vive o que está fora da gente, não vive o que está dentro da gente. Eu não vou contar detalhes aqui porque é um pouco pesado, mas hoje, na minha terapia, veio um recado desse para todos nós. Se a gente começar a estudar o que está dentro da gente, é tão rico, que quando a gente colocar para fora, a gente vai ver um valor muito maior do que aquilo realmente é, do que ensinam para a gente. E quando acabou a terapia, começaram a sair coisas do meu corpo. E eu rapidamente falei com o meu terapeuta, estão saindo coisas do meu corpo. Ele falou assim, isso, Léo, tá fazendo uma limpeza e tá botando para fora. Tem gente que manifesta várias coisas. Se sair alguma coisa assim, objeto, alguma coisa, tira a foto e me mostra, mas isso faz parte do processo. E ninguém fala isso pra gente. Se acontecer isso com a gente vai achar que é trabalho feito, a gente vai achar que é alguma coisa ruim, que a gente é anormal, e isso é a gente se limpando dessa máquina, sabe? Desapegando pra gente evoluir e não ficar nessa roda de samsara. João Pedro, fala um pouco desse caminho seu, sempre você teve esse olhar diferente, estou fazendo um curso de terapia, eu sempre tive... Então, foi por isso que minha mãe me levou para o hospital de maluco, lá eu falo lá no Flávio, porque desde criança eu tenho esse olhar, é porque
Sabe, eu sempre falei aqui quando eu comecei a fazer live aqui no meu canal, como o ser humano é incongruente, né? Ele fala uma coisa, mas faz outra. E isso para mim sempre foi muito difícil. E depois que eles falaram que é muito fácil ler a mente do outro, então quando você tem acesso à leitura, de digitalizar o outro ser humano, e ver que tudo aquilo que ele está fazendo externamente para aparecer para o outro é totalmente o oposto do que ele realmente é dentro. E quando você vai conversar com alguém assim, a pessoa não aceita. Sabe por quê? A gente é programado a ter um escudo e se proteger um do outro. E quando você se abre para a cura, quando você aceita a cura, é muito mais rápido. A cura vem muito mais rápido. Eu conheço pessoas, por experiência, né, desde 2016 trabalhando com cura, que já as pessoas falaram para mim, mas se eu ficar curado, ninguém vai me amar, ninguém vai cuidar de mim. Eu falei, mas você prefere sofrer e mendigar amor ou curar e viver a vida? E viver esse amor que tem nesse planeta. Tá difícil, mas a gente consegue sim. Então eu sempre fui... tanto é que eu falei, né? Quando eu cheguei na ordem esotérica, todo mundo queria rotular. Eu até falei com a Leila Crítica. Você, o que todo mundo fala assim. O Kim é um Exu, o Kim é um padre, o Kim é um papa, o Kim é um alemão, o Kim é um médico, aí o Kim é um arcturiano. O que isso importa se a gente não coloca em prática? Porque aí, se você começa a rotular o seu trabalho, eu só trabalho com a cura multidimensional arcturiana, mas a sua egrégora é enorme, aí você só vai trabalhar com uma energia. Sabe? Quando eu saí da ordem, me levaram para conhecer uma casa de Umbanda. Aí eu fui ser atendido por uma vovozinha. E a vovozinha falou assim, meu Deus, eu não consigo enxergar o final da fila de tantos que estão com você, que vieram com você. É uma multidão. Eu falei, legal. Não, mas não é legal, você tem que trabalhar aqui com a gente. Quer dizer, se a nossa essência não se conectar com o ego humano, a gente deixa, o ego humano leva a gente para uma situação egóica que afasta toda a nossa egrégora. Que afasta toda a nossa egrégora. Ela, como já aconteceu comigo, eu já contei, acho que eu não contei no Flávio Vale não, mas eu posso contar aqui para vocês. Que eu estava lá fazendo na ordem, né, a parte de obsessão, e eles pediram para eu ir embora, e eu não fui. E eles foram, eu apanhei do obsessor. Apanhei muito do obsessor. Eles falaram, vai embora, porque a gente não vai ficar aqui. Eu falei, não, mais uma horinha só. E é assim que eles fazem. Aí tem gente, mas por quê? Mentor e protetor tem que ficar o tempo todo. Mas e você? Você faz a sua parte? Eles fazem a parte deles. Eles não podem ficar ali naquela frequência, porque a frequência está muito baixa para um trabalho que é muito grande. É por isso que no Círculo Fonte de Luz a gente começava com músicas. Depois que todo mundo estivesse sorrindo e dançando, aí a gente poderia começar. Porque a frequência é muito alta. Espero ter respondido. Vamos ver outra aqui. Me emocionei contigo porque quando me conecto, minhas mãos se movimentam involuntariamente e sinto no coração que é a pura cura. Só que também me sinto um pouco perdida. Queria muito contato contigo se possível. Então, eu estou agendando, gente, uma conversa online com as pessoas para a gente trocar, né? E se aparecer alguma coisa, se vier alguma coisa, eu falo. Já tem umas pessoas aqui que eu anotei, mas assim, eu não tenho muito horário. Então, lá na mensagem lá do Instagram, né, do bate-papo lá, no privado, eu já estou conversando com algumas pessoas e a gente pode conversar pelo Zoom, por vídeo, no próprio Instagram, para a gente se conhecer melhor e falar sobre essa oportunidade que tem da gente ajudar esse planeta, né? O João falou que ele está fazendo o curso de terapia holística, né? Quando, em 2018, eu falei, caramba, todo mundo está virando terapeuta, que maneiro, que legal, tá todo mundo trabalhando com cura, eu achei aquilo o máximo, sabe? Todo mundo se conectando com uma coisa maior. E aí, 2019, uma notícia que 2020 vem, entende? Eu estava conversando com um terapeuta hoje que eu estou percebendo uma coisa comigo. Quando eu estou com uma energia muito elevada, que está tudo perfeito, tudo maravilhoso, uma coisa muito ruim vem e pá! Eu estava voltando de viagem, e aí tá todo mundo cantando, todo mundo feliz no carro, não sei o quê.
Aí eu falei, poxa, é isso que o planeta quer. O planeta, para evoluir, porque não é só nós humanos que evoluímos, o planeta também evolui. Ele tem que vibrar muito alto, no amor, na alegria e na felicidade. E aí eu falei, vai acontecer alguma coisa, porque aqui nesse planeta essa energia dominante não deixa que a gente viva isso por muito tempo. E acabou errando o caminho, indo para um lugar errado. Eu falei, é isso que eles querem. Então vocês que são terapeutas holísticos, vocês que trabalham com cura, prestem atenção que quando está tudo muito bom, muito perfeito, vai vir alguma coisa para desviar você para a máquina. E você insiste, porque o poder, o meu terapeuta costuma falar que nós temos a chamatrina, né? O poder, a sabedoria e o amor. Então nós temos que trabalhar o tempo todo com essa chamatrina dentro da gente. Amor, poder, amor e sabedoria. Amor, poder, sabedoria e amor. Não importa a ordem. Mas muita gente não vai deixar que você seja quem você é. Muita gente vai questionar sobre a sua verdadeira essência. Então, por exemplo, eu vi lá no Círculo Fonte de Luz pessoas falando assim, Léo, eu fui fazer a cura onde o Kim mandou e eu comecei a ver energias e seres, isso me dá muito medo porque eu aprendi que isso é feio. Eu falei, você está abrindo a sua mediunidade. Os seres aqui no círculo, os seres ajudam a você se conectar com a cura. Não tenha medo. Ah, mas é assustador porque eu não estou acostumado com isso. E que tenham mais grupos assim, que venham seres para nos ensinar. E não cobram nada. Não é maravilhoso isso? Não cobram nada e ensinam a gente a curar o próximo. Eu sinto que a cura, o raio verde não é só cura. Quando a gente coloca a mão para fazer o trabalho de cura, eu sinto que também aparece muita verdade. De onde vem aquela cura? Como aquela pessoa tem que encarar aquela doença ou aquela situação que ela está passando. E que a verdade venha, sabe? E que a gente consiga olhar a verdade, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ser extremamente racional faz parte deste escudo. Percebi isso recentemente. Ah, legal. Gente, vamos fazendo perguntas, vamos comentando aqui, porque a live de hoje é só para isso, né? Mas é porque, tá vendo aqui, apareceu aqui, ó, Círculo Fonte de Luz, é o Instagram lá do grupo. A gente só coloca postagens, palavras bonitas, a gente não coloca grupo, até para não ter muita imagem. De vez em quando a gente coloca uma ou outra, e o grupo tá parado também por falta de espaço. E quando eu comecei a fazer a live, que eu encontrei a Lira Luz Cris, que é a Clara Ponto Estrela Azul, eu tô com muita vontade de sair pelo Brasil para ver se o Kim vem e ensine cada grupo alguma coisa em cada energia, porque cada local, todo mundo sabe disso, né? Que cada local no mundo tem um vórtice de energia. Então vai para Curitiba, como é que pode se conectar com aquela energia de Curitiba e trabalhar em Curitiba e poder ensinar alguma coisa para as pessoas de lá. Vai para o Rio Grande do Sul, como é que se conecta com aquela energia e como é que pode distribuir. Sabe, muitas pessoas querem logo ver ET, querem se conectar, querem não sei o quê, mas isso tudo que as pessoas estão querendo que está fora, está dentro. Entende? Eu me lembro que meu pai, vem para Recife, para o Brasil todo, para o mundo. Sabe que eles falaram uma vez para mim? Seria muito legal se plantasse uma sementinha, por exemplo assim, vai para Recife. Boa noite, Eugênia. Boa noite, Andréia. Quando você vai para o Recife, por exemplo, aí aquele grupo vira uma flor, aí vira uma flor, as pétalas, elas começam a distribuir tudo aquilo que ela aprendeu com a essência dela. Você aprendeu uma coisa, junto com a tua essência, com a tua egrégora, junta aquilo e vai praticar a cura no próximo. Essa energia vai perturbar muito para você não fazer isso. Boa noite, Viviane. Humberto, excelente, meu amigo, você falou tudo. Estou passando por essas sabotagens e notei que isso sempre ocorreu. A diferença é que agora eu percebo e estou aprendendo a lidar com isso. É isso, a gente tem que lidar com os fenômenos também, com as energias, porque nós somos energia, sabe? A gente é pura energia. E se a gente se bloqueia, deixa que o outro controle,
Eu estava falando com o meu terapeuta hoje assim, uma situação, pô, por que isso está se repetindo? Aí ele falou assim, Léo, está se repetindo, mas agora você está tendo uma reação diferente que você não tinha antes da terapia. Agora você está observando, agora você está dando controle, você está se protegendo. Então agora você está procurando a cura e se transmutando, vamos falar assim, transformando internamente para lidar com essa situação que repete muitas vezes. De se conectar, de participar e eu estar junto com pessoas tipo narcisistas, sabe? Essas pessoas. Mas só que agora eu estou aprendendo a lidar com isso. Ó, Círculo Fonte de Luz, Raio Verde, conhecimento concreto, verdade, justiça, cura, Quimê. É isso, diretor, muito obrigado. Mais alguém escreveu alguma coisa aqui? Tem canal no YouTube? Tenho sim, é Leonardo Kim, tem umas lives lá. Leonardo Kim. Vou escrever aqui através da energia crística. Então, eu estava até falando com o meu terapeuta hoje, que até algumas doenças, elas são colocadas na gente através de sentimentos, de culpa, de raiva, de não perdoar, sabe? E desilusão. E às vezes o caminho para esse tipo de doença é fácil, mas a pessoa está tão conectada com aquilo que aí se torna difícil a cura daquela doença. Entende? Tem gente que você fala assim, ó, você vai ter que fazer isso para curar. 100% você vai ter que fazer isso. E o diretor que está aí, pessoas que já serviram lá no Círculo Fonte de Luz, já ajudaram, né, perceberam isso, que tem muita gente. Uma vez eu fui atender, o Kim foi atender um menino, e o Kim falou, na tua casa tem isso, 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 isso. Você vai ter que desfazer disso tudo, e nunca mais isso entrar na tua casa, se você quiser que a sua vida melhore. E ele saiu, ele falou, não tem nada disso na minha casa. Foi o que me falaram depois, tá, gente? Quando acabava lá o círculo, a gente ia comer, conversar, compartilhar comida, cada um levava uma coisa, porque eles nos ensinam que a gente tem que compartilhar. Léo, não tenho nada para levar. Tudo bem, mas você vai comer porque tem outra pessoa que vai levar. Você vai beber porque tem outra. Só não podia você levar uma coisa e depois levar de volta para casa, porque aí não é uma coisa de compartilhar. Leva uma outra coisa que alguém tenha levado. E nesse momento falaram para mim, veio um menino aí, o Kim falou isso para ele melhorar de vida, até no estudo, trabalho, e ele falou que não, que ele negou de propósito tudo que ele falou que realmente estava acontecendo porque ele não quer. E tudo bem, a gente tem que respeitar, né? Cada um é cada um. A minha intenção maior de ter ido no Flávio Vale é justamente essa, mostrar para quem sou eu, né? Mas através da minha experiência, mostrar que somos capazes, sabe? Antes de servir, eu era uma pessoa deprimida, triste, porque eu ajudo gente, eu pensava assim, nossa, eu ajudo todo mundo, eu estou pronto para ajudar todo mundo, como esqueci o nome dela, falou sobre as mãos, a mão da cosquinha, da cãibra, fica elétrica, e sempre eu tomo pancada, sabe? O que acontece com o ser humano? E depois, quando eu fui servir, que eu vi que tem pessoas realmente que querem cura, que querem ajuda, e são humildes, sabe? Em aceitar a cura. Aí tu fala assim, não, esse planeta tem salvação. Boa noite, Eliana. Outras vezes são instrumentos de aprendizado de coisas de outras vidas. Pode ser sim. Boa noite, Léo. Pax. Tenho problema no estômago desde criança. O que sugere para a cura? Elise, é Elise, né? O Eliseu, desculpa, Eliseu. A gente pode conversar depois no particular. Bota lá seu nome para ver se eu vou ver se eu consigo um horário para conversar contigo, porque estômago, como é aqui no terceiro chakra, pode ser muita coisa de sentimento guardado até da época do seu avô. E você vai trazendo, vai acumulando. Então, nesse caso assim, a gente começa a fazer um tratamento com limpeza dos chakras. No meu caso, quando eu pego o pêndulo, eu faço o tratamento, o pêndulo, naquele momento, o pêndulo, o chakra, vão me dando as informações. Aqui aconteceu isso com ele, a gente vai limpar tal coisa. Tudo bem, então vamos limpar tal coisa. Você tem algum recado para dar para ele nesse momento? E tem aquela troca em cada chakra. Entende? E quando
não é o chakra, ou só o chakra, que tem uma coisa muito maior do que só o chakra, que é físico, que é, como dizem, né, vidas passadas, aí tem que fazer um trabalho um pouquinho maior, um trabalho de limpeza, um trabalho de toque quântico, uma conexão. Tem uma parte do meu trabalho que eu estou assim com a pessoa e eu falo assim, posso entrar em você? O entrar em você é minha alma entrar na sua alma, minha alma entrar no seu espaço, minha alma entrar lá na sua raiz para ver onde que está. Todo mundo deixa, então a cabeça vem para cá e eu vou lá no fundo e vejo se lá no passado, lá atrás, ou de vidas passadas, alguma coisa sua, o que pode ser resgatado para ajudar na cura aqui e agora, sabe? E é muito legal no trabalho de cura quando você fala para a pessoa que você está atendendo, que eu estou vendo que tem um monte de terapeuta holístico aí, o que realmente você está fazendo, sabe? Tem uma questão que eles me ensinaram, foi até eu falo que é uma ETzinha feminina, uma energia feminina que ela encostou o terceiro olho aqui e ela falou assim, você tem que comer, algumas vezes você vai ter que usar o beijo da alma. E eu falei, o que é o beijo da alma? Você vai encostar o terceiro olho com o terceiro olho. Isso não serão em todas as pessoas. Nós vamos ensinar e vamos te avisar quando é que tem que ter esse contato. Então, quando você toca no beijo da alma, você começa a ver o lado mais positivo e lindo daquela pessoa que você está atendendo. E como você pode trazer aquilo para aquela pessoa de volta. E aí, quando você vai acessar isso, você vê uma criança triste, com um vestidinho tudo bonitinho, mas não pode se mexer, senão vai sujar. Você vê uma criança que sempre está se machucando e as pessoas não cuidam. E aí você tem que cuidar daquela criança, pegar no colo e explicar, ó, não aconteceu isso naquela época, então a gente tem que trabalhar isso. Muitas das vezes tem que ser encaminhado para o psicólogo, gente. Eu fui parar no psicólogo, já falo sempre aqui, por um contato muito grande através de um portal que apareceu na minha casa e derrubaram meus cachorros. Mas eu percebi, depois que eu comecei a fazer a terapia, que a minha criança precisa muito, muito, muito de ajuda. E eu já até falei para ele assim, nossa, a criança não apareceu aqui. Eu acho que foi porque ela falou tudo que ela queria falar no Flávio Vale. Entendeu? E eu acho que isso é muito importante para todos nós. Porque é aquela coisa assim, as crianças que têm um comportamento ou um tratamento de uma forma, crescem, aí passam para os filhos, isso aí continua na família, sabe? Então a gente tem que começar a trabalhar essa parte também. Boa noite, Josivaldo. Falou pra caramba, né, gente? Boa noite, André Fontoura, DJ. Nossa, Léo, a tua humildade é contagiante, linda. E sei que isso não alimentará o teu ego. Ah, muito obrigado. A Clara, que é a dona da alma. Adorei o beijo da alma. Mas, Letícia, é o que eu falei quando eles falaram comigo sobre essa questão da essência tomar conta do ego humano. Você vê que a nossa essência vai para um lugar e o nosso ego humano vai ficar por aqui. Sabe o que eu quero dizer? Sabe, quando chegar a nossa hora de desencarnar, de partir, a nossa essência vai carregar tanta experiência para onde a gente vai. Eu estava falando isso ontem com a Leila Luz Crística. Quando eu for embora, eu vou falar assim, olha, gente, eu trouxe experiência com os humanos de 1975 até 2000 e pouco. Ou 2000 e muito, né? É isso aqui que eu tenho, ó. O que a gente pode elaborar aqui para a evolução daquele lugar, sabe? Então, eu acho que é isso. É tão... Daniel, que está aí, outras pessoas que participaram do círculo, ou vocês mesmos que trabalharam. Não é tão bacana quando você faz um toque quântico, você consegue dar um passe energético na outra pessoa e você e a outra pessoa se conectam de uma tal forma que a pessoa sai, parece que está nas nuvens. Sabe, você começa a fazer uma leitura da pessoa, pronto, já aprendi com essa energia, já aprendi muito hoje com essa energia. E com essa energia que eu aprendi hoje, eu vou poder passar para outras pessoas. E a própria pessoa também, tudo que ela viu e se conectou, ela vai poder passar para outras pessoas. Cristiana, alinhamento, Letícia Paixão, sim, Maria Aparecida. Boa noite, Léo. O que podemos fazer para ajudar uma pessoa que está com doença autoimune gravíssima? Olha, eu atendi uma pessoa que ela tem, eu sei que ela tem porque está no Instagram, uma doença muito séria. Ele tem que tomar remédio sempre. E
E foi dito pra ela, depois que ela me disse, ela falou assim, eu achei muito esquisito, Kim, foi o Kim mesmo que falou? Eu falei o quê? Que eu faço um tratamento, e ele disse que é possível chegar à cura, ou quase 100% da cura, mas que eu teria que mudar toda a forma de viver da vida que eu tenho hoje. Então, isso é muito... É por isso que eu falo, a gente tem que ter muito estudo com a prática ali para ver como a gente pode chegar a 100% de cura. Eu já falei aqui, eu fui tratar de uma pessoa com problema cardíaco, a minha egrégora me disse que eu conseguia fazer a cura 100%. Quando eu fui lá para fazer a cura do sangue da pessoa, apareceu um guardião e falou, até aqui ele está curado. Aí eu falei, mas eu não posso curar 100%? A egrégora dele e tudo que ele fez em todas as vidas que ele teve, e é com essa que ele tem, ele ainda precisa estar com aquilo, ter aquele cuidado. E aí a pessoa parou, interrompeu, porque o interessante seria, o que tem atrás disso que precisa passar mais por isso? Não seria interessante se a gente pudesse estudar isso no ser humano? Por que até aqui? O que mais tem? Por que ele tem que passar por isso? E a gente trazer essa sabedoria para a gente. E a gente se conectar com esses seres que vêm para nos ajudar a isso, a nossa evolução. Tem muita gente que fala assim, Léo, todo mundo diz que você incorpora um ET, que não sei o que. Eu falo, não incorpora ET nenhum. Eu falo que é um portal de energia. Mas tu vê por aí na internet que ET, ele fala com uma voz assim, ele é bronco. Eu falei, cara, todos os seres de luz, que não tem ninguém assim. Eles são amor porque é a única coisa que eles sabem fazer. A gente coloca o rótulo de amor, mas para eles isso é natural. E isso tem que acontecer com a gente também. Esse amor com o outro, esse amor com nós mesmos, isso tem que ser natural. Não tem que ser uma obrigação. Eu tenho que amar outra pessoa, eu tenho que ajudar outra pessoa, eu tenho que me dedicar 100% a outra pessoa para eu ser bonzinho, ser querido. Não rola, sabe? Não vai chegar a 100% do resultado importante que tem que acontecer. Vai chegar um pouquinho, porque a outra pessoa vai ficar feliz que tem alguém servindo a ela. Então, se você sentir dentro de você que você tem que se doar e ajudar na cura, deixa isso acontecer naturalmente. Porque, como por obrigação, é mais o ego humano mesmo, mas não é muito a sua essência, entende? Isso até em relacionamento, tá, gente? Até em relacionamento. Por que o aprendizado é individual? Não. O aprendizado, o que eu falei antes, né? Eu acho que a gente tem que aprender junto, um grupo. E todo mundo com a sua egrégora se conecta com a experiência e o aprendizado do outro. Como eu falei, se eu for para Recife e o Kim lá ensinar uma energia de acordo com aquele local, aquela sementinha que foi plantada lá virar uma flor e as pétalas, com a sua egrégora e com a sua experiência, começar a compartilhar com outras, entendeu? Essa questão de individualismo eu não concordo muito. Assim, nós temos que cuidar da gente individualmente, a gente tem que cuidar da gente, da nossa egrégora, isso sim. Mas eu acho que o trabalho, ele é muito importante quando ele é em grupo, quando tem mais pessoas. Eu acho, na minha opinião. Porque perguntaram lá no Flávio, né, como é que essa questão de ensinar a curar. Quando tinha alguém, uma pessoa falou assim, o Kim, quando a pessoa está na maca, o Kim fala assim, fulano, você que tem essa energia, não tem? Vem aqui e cura as pernas. Vem aqui você que tem o raio amarelo, cura a cabeça. Mexe aqui na cabeça nesse ponto aqui. Você que é um guerreiro, pega a espada, passa a espada aqui. Então assim, imagina, você já conhece, nossa, ele toda hora que eu venho aqui, ele diz que eu sou um guerreiro, que eu trabalho com a espada, que eu tenho energia dos templários, que eu tenho energia xamã, que eu tenho energia de médico. E começa a trabalhar e você fala assim, pronto, ó, nesse grupo eu aprendi que eu trabalho com essa energia. Então, individualmente, já sei o meu caminho de cura, de trabalhar para ajudar o próximo. Agora, eu auxiliando um grupo com a minha energia, que eu já estou sabendo, estou tomando conta, isso é maravilhoso. Porque, como quem dizia lá, a gente vai poder atender 500 pessoas por dia. Ele sempre fala assim, acabou, mas não são 500 pessoas? Quanto mais a gente poder ajudar e plantar sementinha, né, se todo mundo espalhar esse amor, eu acho que vai ser bem melhor. Não sei se eu respondi, André.
Por isso o tratamento é limitado. Acho que é isso que eu entendi, né? Se o tratamento é individual, o tratamento acho que eu entendi isso. O projeto kármico pode ser alterado, desde que queiramos, respeitando cada caso. Legal isso, Josivaldo. O que, cara? Tu vem para Recife? Uma pessoa falou para eu ir para Recife, Josivaldo. Eu tô falando, se eu for para Recife e vai se... Cara, o que eu mais quero é compartilhar a energia, é olhar para o outro, ler o outro e falar assim, nossa, você não tem uma pessoa assim perto da tua casa? Ajuda ela dessa forma. Aí você fala assim, nossa, eu posso ajudar a minha vizinha dessa forma? Então você, aprendendo com o outro, que você já sabe o seu caminho de cura. E quando você estiver no grupo, isso pode se elevar muito. Porque quando você se eleva a uma energia, outros seres que você nunca ouviu falar vão aparecer para ajudar na cura. E você sempre vai estar protegido no seu trabalho, né? O que você pode falar sobre esquizofrenia? Então, gente, olha, esquizofrenia é outro caso que a gente tem que estudar. Por quê? Eu tenho esse caso na família, aconteceu até uma situação agora no final de semana que a Leila sonhou, olha, a Leila Luz Crística sonhou com isso, e muita gente vê um ser atrás, tomando conta daquela pessoa. E aí faz a perturbação. Para essa pessoa que é da minha família, eu falei, aquilo que o Flávio, que perguntaram lá no Flávio, mas quando você encara seres muito mais elevados, como obsessores mais fortes, é o que eu entendi, aí tem que ser um grupo muito maior, num lugar muito ancorado para trabalhar aquela energia, entende? Não é uma pessoa só ou um grupinho pequeno. Tem que ser um grupo com uma energia equilibrada, tem que ser uma coisa muito grande para poder trabalhar essa energia, porque ali a gente consegue ver se realmente tem uma coisa maior por trás ou se simplesmente é uma coisa na saúde física, entende? É o que eu entendo e é a minha experiência, tá? A mesma coisa como me falaram sobre o autismo leve, né? Que se conectar com eles de uma forma, trabalhando sempre, por isso eu queria ter um espaço, só para poder assim, vamos botar aqui uns 5 para a gente ver como é que faz, uns 3, e ver como é que a egrégora vem junto, como é que o que eles podem nos ensinar, porque isso não tem. Vocês que estão aí assistindo, já ouviram falar de algum lugar que pegam essas pessoas e vamos estudar espiritualmente, energeticamente, para ver o que realmente eles têm? Porque o que nós temos hoje é dar remédio interna, dar remédio para controlar. Mas eu estou percebendo, eu tenho um sobrinho que ele, quando era pequeno, falou que ele era ele foi um presidente dos Estados Unidos. E ele adora dinossauro, e ele é super inteligente. E eu falei, meu Deus, esse ser que veio... E eu fico querendo conversar com ele e ele é muito calado. Porque aí ele olha para a mãe dele. Do tipo assim, poxa, se eu falar tudo que eu quero falar com meu tio, minha mãe vai brigar comigo. E eu falei para ela, deixa ele falar tudo que ele tem que falar. Né? Não sinta vergonha do seu filho. É aquilo que eu falei lá no Flávio Vale da minha criança, né? Quando fazia fenômenos, tomava um tapinha. Que história é essa? Que é isso, né? Porque tem muita gente que ainda é ignorante nesse assunto, né? Então, essas doenças, esquizofrenia, a gente realmente tinha que estudar de uma outra... Lógico, com a medicina junto, tá, gente? Pelo amor de Deus. Com a medicina junto. Mas energeticamente, espiritualmente também. O que devemos fazer para nós conectarmos com os multidimensionais? Sinto vontade de falar. Só tome cuidado, Selma, porque a gente quer se conectar com tudo, né? Tem muito ser, uns chamam de zombeteiro, eu chamo de oportunistas. E eles podem aparecer para você falando que é uma coisa e são outros. O que eu posso dizer é o seguinte, como eu já falei lá, você vai dormir, vai meditar, só quero me conectar com os meus. Acabou. Só quero me conectar com os meus. Quando você estiver totalmente seguro ou segura, aí você fala assim, agora eu quero dar mais um passinho aí e ver quem mais eu posso me conectar. Tudo que a gente faz é aos poucos. Quando eu entrei na ordem, as pessoas ficavam me zoando, falavam assim, cara, tu tá fazendo tudo aqui dentro. Você tá nos Templários, você tá na desobsessão, que é o Dharma, você tá na Chama Violeta, você vem sábado, você atende quinta. Eu falei, eu tenho que aprender.
Já que querem que essa seja a minha missão, eu tenho que aprender em todos os lados. Eu vou explorar o máximo possível. O que deixarem eu fazer aqui dentro, eu quero aprender. Só que assim, chama violeta não foi, sabe, não rolou, fui só uma vez e não fui mais. Nos Templários, fui umas 4 vezes, não fui, porque eu fui vendo qual era o meu caminho, né, onde que eu encaixo. E eu comecei a ver seres e ter contato com seres e explicando, esse ser aqui, ele faz isso e é assim que tem que ser trabalhado. Agora imagina se eu vou para um lugar e falo, vem ser, vem, vai vir tudo que é ser aí. Gostaria de uma consulta sua, como fazer. Selma, conversa comigo no privado para a gente marcar um Zoom, videoconferência para a gente conversar, porque eu não faço atendimento online. Mas a gente pode conversar sim. Um bolinho de macaxeira aqui em casa já rola. Oba, Gesivaldo, eu adoro macaxeira, aipim, essas coisas assim. Gosto muito. Olha, Léo, essa pessoa que está com doença autoimune é da família. Ela já está em home care, em casa, gravíssima. De longe você poderia ajudar. Então, Maria Aparecida, vai lá no particular depois, no privado, e manda o nome completo, data de nascimento, que aí eu faço uma reza de cura para ela e ver se aparecer alguma coisa eu falo. Se não aparecer, pelo menos eu envio energia de cura. Letícia Passão. Josivaldo, fui eu que chamei ele para cá. E, ó, Letícia, Josivaldo, galera de Recife. Então, Selma, não faço, mas eu tô começando agora porque a Leila Liz Crítica tá insistindo muito. Vai que você consegue, porque por experiência que já vou falar aqui para vocês, eu já tive experiências online onde as pessoas não gostaram do resultado. E eu não cobrei nada, tá? Porque eu não sei nem como cobrar online. E as pessoas ficaram com raiva do que foi dito. E depois vieram falar, aquilo mesmo que falou estava... Mas aí já foi. Você entende? O atendimento é agora. Tem 1 hora para ser atendido. É isso, isso, isso. Não. Então tá, acabou. Aí chega depois, vamos conversar mais 1 hora, porque aquilo tudo que você falou... não. Sabe? Para que chamar a galera se não vai dar trabalho para eles, sabe? Eles falam que eles não têm tempo. Por exemplo, lá no círculo começamos com um colchonete no chão, depois eram 3 macas. Quando uma pessoa insistia em ir e não mudava, não procurava sua cura, ele pulava a maca da pessoa, o Kim pulava. E as pessoas falavam assim para ele, por que falta aquela pessoa? Não, ela não precisa de nada. Ele falava um nome de arquitetura que o pessoal falava para mim, acho que é tucutuco. Faz tucutuco e manda para casa, porque a pessoa não quer cura. E eles não querem vir para perder tempo com isso, sabe? Então, assim, eu conversei com uma moça semana passada, o caso dela é muito sério, ela gostou, foi muita coisa positiva, a gente vai conversar essa semana de novo, sabe? Mas, assim, é uma questão de conversa, o que vier aparecer até o teu hábito de treinamento de atender online. Que massa, Letícia. Insiste num convite. Se Deus quiser, eu vou... Depois de maio, acho que eu estou pronto. Eu gostaria de saber apenas como dar o primeiro passo nessa questão de despertar para si mesmo. Sabe, o primeiro passo, que bom você fazer essa pergunta, eu vou falar aqui. Porque ver essa canalização, né? Faz de uma forma que todo mundo entenda a energia do despertar que a gente vai jogar no planeta. O despertar é, por exemplo, assim... Qualquer tipo de informação que chegar até você, pesquise, não agarre com uma verdade única. Entende? Qualquer tipo de energia que chegar até você, pesquise, estude, porque todas essas notícias que estão chegando, política ou guerra ou qualquer outra coisa, é para descer a frequência. Entende? E quando você começa a dar um passo para trás e se conecta com a sua essência, e sua essência se conecta com o seu ego humano, e fala assim, tá, eu já sei o que é isso está se repetindo, não me interessa mais. Já estou começando a enxergar o interior. Aí você começa a despertar como funciona aqui a humanidade e a máquina, né? Tu fala assim, aquilo ali, ó, o que tem por trás disso? Eu vou começar a pesquisar. Hoje em dia, a gente tem essa oportunidade, porque a gente tem internet. Se fosse lá na década de 80, era muito mais difícil, né? Hoje em dia, chegou uma informação, ó, aconteceu isso, vamos lá pesquisar? Sabe? E aí o que acontece? Eu acho isso, tá? Eu acredito muito nisso. Quando você começa a despertar, você começa a fazer uma leitura de tudo. E você começa já a ter uma questão de isso é verdade, isso é mentira.
E tem umas que, vamos ver se é dúvida, vou ter que ler sobre isso. Para a gente sair desse controle. Tem uma questão assim, chega uma informação assim, você tem que gostar daquela pessoa e você tem que odiar essa pessoa. Por quê? Aí as pessoas não interessam, Léo, não é assim não, cara. Por que eu tenho que gostar de uma pessoa e eu tenho que odiar a outra? Por que eu não posso amar a todos? Não pode, Léo. Você não pode. Aquela pessoa eu não gosto. Você não gosta, então vamos resolver. Vamos conversar aqui sobre você. Por que você odeia a outra pessoa? Não, mas você também tem que odiar. É esse despertar, sabe? Você tem que ir lá. Calma aí, por quê? Por quê? Vamos ter um olhar aqui. O meu olhar do meu eu comigo e com vocês aqui para começar esse despertar aí e a gente sair dessa roda de samsara e sair desse laboratório que é o planeta Terra, né? Eu tenho acesso a cada coisa de madrugada, eu pedi, já tem umas 2 semanas que eu não estou tendo, de ir em lugares e ver realmente que nós somos ratinho de laboratório, sabe? Isso me deixa muito triste, muito chateado. E eles sempre, quando eu falo demais, eles falam que vai sair do jogo. Eu vou sair, vou para casa. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Eu gostaria de saber, tá? Espero ter respondido a você, André. Posso te mandar os dados da pessoa com esquizofrenia no privado? Pode sim, pode sim. Grande Flávio, você já ouviu falar... Flávio? Léo. Você já ouviu falar em cefaleia em salvas, tipo dor de cabeça rara e muito peculiar? Grato Luz Aracaju. Eu nunca ouvi assim, nunca estudei. Mas também pode conversar comigo. Tem uma questão que eles me explicaram na semana passada, que a gente tem tipo uma anteninha aqui dentro, pode ser a pineal, não sei. E essa anteninha é que é muito fácil de manipular, sabe? E a gente tem que estar com ela limpa o tempo todo e equilibrada. Isso é muito difícil. Porque eu perguntei para eles, como é que faz para a gente olhar para essa anteninha? E eles falaram, acho que é pela primeira vez que eu estou falando aqui numa live, e eles falaram que é você se conectar numa meditação, quando você tiver um tempo, olhe para essa anteninha ou pineal e peça para ser limpo, peça para ter mais clareza nas conexões. E porque quando isso está... Por que eu estou falando isso? Porque quando isso está desequilibrado, tem muita coisa na cabeça, muita coisa que acontece no corpo físico, sabe? Então, não sei qual é o caso, mas... Galeria Sul, se quiser depois mandar mensagem no privado pra gente conversar, tá bom? Eu lembrei de uma coisa aqui e eu esqueci durante estar falando, mas... lembrei. Quando eu comecei, eles pediram para fazer uma respiração, que às vezes eu faço aqui na live. Respira fundo, prende na pineal durante 11 segundos. Tu respira fundo, aí conta até 11. 1, 2, 3. Aí quando chegar no 11, tu solta. Faz isso umas 4 ou 5 vezes e entra em meditação e se conecta, sabe? Porque a gente... Por que eu fui fazer isso? A gente tem muito poder com a gente que é bloqueado por substâncias que a gente toma, bebe, come e outras coisas, né? E desvia a gente da nossa missão. Assisti o live do Flávio, você deu um show de conhecimento e humildade. Amei tudo que eu vi em você. Gente, todo o conhecimento que eu tenho, eles que me ensinaram, tá? Os 2 primeiros anos eu fiquei indo lá fora estudar com eles, que eu nem tinha ouvido falar em toque quântico, tábua de esmeralda e outras coisas. Então, assim, eu não li em Google, eu não li, e depois eu fui ler para confirmar o que eles estavam falando, né? Mas, por exemplo, assim, eles falaram que a tábua de esmeralda é uma coisa muito importante e que ela está muito escondida, sabe? Aí muita gente falou, não existe, quebrou. Foi da forma que eles falaram. Que o que a gente entende sobre tábua de esmeralda, tá? E aí sempre quando eu falava isso, eu via, sabe aquele negócio quadrado que as pessoas ficam em volta rezando, não sei se é Meca o nome. Sempre quando eu falo tábua de esmeralda, vem essa imagem junto. Aí eu falei, será que está naquela caixa preta? Eu perguntei a eles, mas eles não me responderam. Boa noite, Léo. Como se diz? O mal está no nosso coração.
quando não entendemos. Você sabe, eu tenho uma irmã que ela era de uma religião aí, e ela vinha conversar comigo que tudo era o diabo. Aí eu falei para ela assim, e se eu te disser que Deus e o diabo está dentro de você? Não, que isso, está amarrado, não existe isso. Eu falei assim, está dentro de você. Você que escolhe com quem você vai trabalhar, para quem você vai servir. Essa energia que está aí no planeta, tem alguns líderes, já tem uma postagem aqui que eu botei, e eu perguntei, por que essas pessoas, esses líderes são punidos já que tem esse Deus maior? Aí falou assim, porque eles servem a essa energia. E essa energia dá medalhinha de ouro para eles depois. Quando eles desencarnam, eles vão para essa energia. Que aí muita gente diz que é, sabe para onde, né? Para baixo ou para cima. Muita gente quer para baixo e tal. Então, o que a gente escolhe viver aqui? Eu quero tudo que eu aprendi em todas as vidas, já que falam que eu sou uma velha alma, compartilhar o máximo com vocês, tudo que eu puder compartilhar, que eles me ensinarem ou que eu lembrar, porque eu acho que isso tem que ser, isso tem que contaminar todos nós, né? Eu aprendi isso, essa forma, e vou ajudar você, e você ajuda o outro. A Corrente do Bem, aquele filme é muito legal. E a gente compartilhar a corrente do bem por aí, né? Boa noite, amigo. Boa noite, Marcelo. Obrigada, Salete, gratidão. Obrigada, Léo, vou mandar assim. O flúor faz mal? Eu não tenho essa informação. Porque hoje em dia eu acho que nesse planeta não tem nada puro, sabe? Tem várias substâncias, mas o que faz bem é a nossa prática. Como é que a gente coloca em prática nossas ações? Já sempre faço isso nas lives, né? Gente, hoje é terça-feira. Começa a transmutar sua energia com um olhar de que o planeta é maravilhoso, que você pode ajudar o outro, e a gente pode conversar na outra terça, para ver como é que... porque quando a gente fala isso assim, não sou bobo, não sou besta, vão achar que eu sou fraco, você está muito forte junto com os seus. Como eu falo, né? As pessoas dizem, você é muito conectado com eles e não é muito conectado com o humano. Lógico. Se eles falam assim, você vai para a direita que você vai encontrar uma pessoa que vai te dar uma oportunidade. Aí tu vai para a direita, uma pessoa, e aí? Tá a fim de fazer uma coisa assim? Eu falo, caramba, sabe? Quando eles te guiam para o seu caminho de missão, isso é maravilhoso. Excelente dica, você é autodidata. Aprendi com eles, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui para o planeta, que eu estava indo um mês inteiro, que eu estava reclamando lá na ordem, eu falei, por que tem que ir num planeta estudar um mês inteiro? Isso é normal? E eu me lembro que no último dia eu cheguei e tinha um ETzão lá grandão, um ser grande assim, uma cara esquisita, sabe? E aí eu vi o chão assim, com algumas coisas, eu falei, cadê o pessoal? Porque só tem eu hoje. Aí ele falou assim, porque hoje é formatura. E no seu lugar, você só conseguiu chegar agora. De onde você vem, você só conseguiu chegar agora. Então você não vai precisar mais voltar para cá. Só pratica tudo que você aprendeu. E eu falei, tá bom. E aí eu voltei. Muito legal. Eu aceito ajuda. Isso é maravilhoso, Léo. A plenitude é amor. Obrigado, Eugênia. Tábua de Esmeralda não é a Ordem Esmeralda? Pois sei que eles, como outras ordens, estão envolvidos unidos, juntando o planeta Terra. Então, como eu falei, a Tábua de Esmeralda, como eles me mostraram, né, uma coisa... Eu não sei nem explicar. Só depois que eu fui pesquisar o que é Tábua para ver se era verdade, que eu vi essas histórias todas. Mas eles disseram que isso é muito importante para a humanidade, mas está muito bem guardada por um povo. E eu não sei qual é. E eu falo, sempre quando eu quero me conectar para ver quem está com posse, eu vejo a Meca. Não sei se está lá, tá, gente? Mas pode ter alguma ligação. Eu posso até pesquisar isso aí, Tábua de Esmeralda, a Ordem de Esmeralda. Desculpa, a Ordem de Esmeralda que refiro. Desculpa, a Ordem de Esmeralda que refiro. Então, a tua primeira viagem a compartilhar mais e mais conosco. Não vai ser em Recife, vou falar por quê. Porque eu já prometi ano passado primeiro para Leila. Aí eu falei, acho que eu vou para Curitiba, vou falar para Leila ajeitar lá um grupo, depois vou para o Rio Grande do Sul, para Clara Ponte Estrela Azul. E aí depois pode ser para Recife, aí São Paulo.
e a gente se conecta, né? A única coisa que eu falo para vocês, se isso acontecer e for permitido, de arranjar um lugar com maca, um lugar tranquilo, sabe? Um espaço. E a gente se conectar verdadeiramente para a cura. Nada para o ego, sabe? Ah, eu tive um contato, eu tive não sei o que, eu recebi um toque. Ah, meu Deus. Mas é uma questão que a gente tenha consciência de que isso seja natural e que esteja na nossa rotina. Isso é muito bom pra gente. Então, gente, eu tô vendo que depois de maio eu acho que eu vou começar a fazer isso. Eu aviso a vocês. Histórias maravilhosas, ficaria horas te ouvindo. Léo, abraço, Aracaju, Sergipe. Valeu, Luiz. Tem outras aí. Vai ficar gravado aqui no Instagram e eu vou colocar também lá no YouTube, tá bom, pessoal? Alguém mais tem pergunta, gente? A gente pode fazer isso outro dia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Temos 1 hora aqui. E a gente pode acabar e vir outro dia aqui. Domingo, lembrando, tem live com a Clara Ponto Estrela Azul lá sempre no YouTube. E mais uma vez, você aí que está assistindo, se você tiver história de contatos, história de fenômenos, vamos marcar uma live, 30 minutos, 1 hora conversando aqui. A gente faz, entende? E porque todo mundo compartilhando a sua experiência, isso acaba atingindo aquelas pessoas que não acreditam em nada disso. Uma pessoa assistiu a live e não fala, você, eu não acreditei em nada daquilo, mesmo sabendo que aquilo aconteceu. Não é esquisito? Eu falei, são as crenças, né? As crenças que chegam até... O canal no YouTube é Leonardo Kim. Leonardo Kim. Tem gente, o canal do YouTube, o link está no perfil aqui do Instagram. Brinquei, mas tu tem toda a razão. O importante é deixar fluir. Conta mais sobre os contatos, São Lourenço, Minas Gerais. Desejo falar com você, preciso de ajuda. Vá lá no particular. Você quer que eu conte meus contatos? Qual é o contato que você quer que eu conte? Tem alguns aí. Você sabe, eu ia falar isso lá no Flávio, mas não deu tempo. Teve uma situação que uma nave veio e me levou para ir para um lugar para aprender alguma coisa sobre o solo daquele lugar. E eu fui, e aí eu percebia que o solo era uma coisa muito diferente daqui da Terra, que eu nunca tinha visto e tal. E ao mesmo tempo que aquilo é ruim para o humano, mas juntando aquela substância com uma outra substância poderia ajudar em alguma forma na parte respiratória humana. Aí eu falei, tranquilo. Aí quando eu voltei, eu desci, fui andando para o quarto, eu me vi deitado, dormindo. E o meu sonho. Eu falei, olha que legal, tô me vendo dormindo e sonhando. Eu falei, vou ficar aqui, porque aí eu vou ficar assim, Léo, faz isso, porque eu tô aqui fora e tô vendo tudo. Quando eu falei, eu vou ficar aqui e não volto mais, eu fui puxado pro corpo assim, com uma força, que eu acordei pulando. E aí me disseram que se eu fizesse isso, o corpo físico fica em coma, né? Porque eu não ia querer voltar e o corpo físico ia ficar em coma lá. Me falaram isso, então não sei se é verdade. Mas essa história é bem interessante, é bem legal. Dizer algum recado ou exercício específico, dever de casa para nós. O que eu falo é assim, quando me falaram isso, eu falei, poxa, que chato isso. Falaram para eu ficar 1 hora meditando. Escolha 1 hora do seu dia para ficar meditando. Ai, não quero isso, cara. Quando eu comecei a fazer, foi a coisa mais maravilhosa. Sabe, eu posso contar uma coisa aqui para vocês. Nas minhas primeiras meditações, eu fiz uma viagem muito legal. Deitado assim, o céu totalmente aberto, deitado lá na meditação. E aí, quando eu estava voltando, eu escutei assim, pesquisa esse nome. Eu falei, que nome? Aí eu abri o olho, eu falei, que nome? Aí quando eu olho para cima, a nuvem. Tinham várias nuvens e estava escrito o nome. E aí eu falei, caramba, será que é esse nome? Aí eu corri, peguei meu celular e anotei aquele nome quando eu fui pesquisar um templo escondido que tem na China. E aí eu levei até pro dono da ordem, eu falei, olha só, a nuvem estava escrito esse nome, qual é a conexão? Ele falou, não sei. Ele falou, não liga para isso não, você não vai lá, isso é escondido. Aí eu acho que eu joguei fora aquele nome. E aí eu comecei a perceber que as nuvens falam, sabe? Já reparou quando você está andando e do nada você é chamado a olhar para o céu? E aí quando você vê tem alguma coisa lá, é isso que é uma parte do despertar.
quando você se conecta com o céu, com as nuvens e deixa fluir. Ah, é coisa de louco. Não é nada, cara. Isso faz parte da gente. Cristiana, claro que sim, no particular. Você sabe de onde veio o ser humano? Qual galáxia os seres que nos criam? Ô, Galeria Sul. Não, você falou teu nome, né? Calma, desculpa. Luiz, eu tive uma experiência, até fiquei assim, será que eu conto isso no Flávio ou não? Eu tive uma experiência que eles vieram me buscar. Aí eu estava me afastando do planeta Terra. E aí tinha não sei se parecia uma cortina de fumaça, ao mesmo tempo parecia um vidro. E eu passei por aquilo. E eles estavam chegando num planeta um pouco escuro, sabe? E quando eu cheguei lá, tinham vários tipo iglus assim. E eles eram ligados por um corredorzinho branco. E eu perguntei, o que é isso? Aí falou assim, agora a gente está fazendo uma nova experiência, uma nova Terra. E eu falei, como assim uma nova Terra? Aí eu não olho muito para quem está comigo, sabe? E essa vez eu consegui ver que era tipo uma humanoide. Ela tinha uma cara de ET, mas era um cabelo louro, o corpo dela, sabe assim, com um macacão colado e tal, mas com um olho grande, mas muito puxado. E eu falei, o que é isso? Aí ela mostrou assim, tinha tipo aquela raça que tinha no México, não vou lembrar agora. Não eram os maias não, se alguém escrever aí, puder me ajudar. E eu falei, vocês pegaram eles e trouxeram para cá? Aí falou assim, agora é a nova criação da humanidade aqui. E eu falei, mas por que fazer isso com eles? Por que começar do zero tudo isso? Por que não pode evoluir? Por que começar uma nova experiência aqui, uma nova terra? Aí eles falaram assim, porque tem que ser. E aí eu falei para a mulher que estava me olhando, você aceita, é isso, astecas, incas, é por aí, muito obrigado, Eliana. E eu falei para a mulher, você aceita isso? Como você aceita isso com as suas crianças? Aí essa humanoide começou a rir, falou assim, você é ET para ela. Ela não está entendendo nada do que você está falando. Aí eu falei assim, caramba. E quando que eu subi, que eu estava indo embora, eu vi uma luzinha um pouco afastada. Eu falei, o que é aquilo que tem luz e aqui não tem luz? Ele falou assim, então, sabe um filhote de animal quando nasce e ele consegue sozinho chegar na mama da mãe? Eles vão começar a aprender isso daqui a pouco. E lá é o tal paraíso que vocês leem num livro que vocês têm lá. Então, alguns deles vão sair e vão lá para aquele paraíso, onde tem água, fruta, onde tem a riqueza e a fartura, onde eles vão começar a aprender a comer dessa terra. Porque eles não sabem que que eles vão ter que se alimentar. Porque aqui a gente está bancando aqui a alimentação, a respiração, tudo. Mas conforme vai evoluindo, alguns deles vão ter que chegar nesse paraíso e começa toda a história. Eu falei, mas isso é horrível. Sei lá, eu não concordo com isso. E aí passei de volta para esse vidro. Não sei se estava passando de uma dimensão para outra, não sei qual o significado daquilo. E eu cheguei aqui. Então assim, eu não sei. Tá vendo? Eu participei numa viagem astral de uma questão de uma nova terra que eu não sei onde que é, nem sei quem são, mas que eu faço parte. E eu falei que eu não quero fazer parte. Não quero fazer parte daquilo. De aprisionar pessoas e começar do zero. Dá uma agonia, não dá, gente? Perceber que vai colar tudo de novo. Sei lá, é o jeito que eu penso, né? Astecas, incas, muito interessante. Eu tive essa experiência de olhar para o céu e ver o arco-íris e perguntei às pessoas ao redor se viam. E só eu via. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, Letícia. Eu acho muito legal. Uma vez eu estava indo para o mercado e tinha uma nave subindo lentamente, mas era grande. Aí eu parei assim, eu falei, não é possível que ninguém esteja vendo essa nave, cara. Aí vinha um senhor na direção contrária, eu falei, você pode me ajudar? Aí ele, o que foi? Você tá vendo aquilo ali? Aí ele olhou e falou um palavrão, ele falou, o que é aquilo? Eu falei, é uma nave, é um OVNI, objeto voador não identificado. Ele falou assim, não, cara, aquilo ali é muito esquisito, porque diz que o voador é redondo. Eu falei, mas não pode ter outra forma? Pô, aquilo ali tá esquisito, cara. Aí não quero nem saber disso não, foi andando. Tem muita gente que tem medo ainda, né? Tem muita gente que não quer ver, não quer acreditar. E eles estão aí. É como eu falo para as pessoas, eu ando na rua olhando para o céu. Eu ando assim, porque o céu fala, o mar fala, a montanha, a natureza fala com a gente, os animais, isso é incrível. Você conseguiu atingir da atmosfera
Barreira de frequência, ou seja, saiu fora da Terra. Quando eu viajo astral, sempre me vejo saindo da Terra. Até quando aquela vez para ganhar o nome místico da nave mãe que eu contei lá no Flávio, eu também saí, mas assim, tem algumas, vou falar nave, tá gente, porque eu não sei qual é o meio de transporte. Tem algumas que é tão rápido que chega de um local que tu fala assim, caraca, e acontece também no Flávio, mas não contei, que a primeira regressão que eu fiz, eu tava tipo no Grand Canyon, como um índio americano. E aí eu vi um negócio muito fino descendo. Aí eu falei, se eu falar pra mulher que eu tô vendo uma nave, ela vai me chamar de maluco. Então eu não vou falar. Só que os seres saíram da nave e começaram a pegar coelho. Eu vi eles mexendo no coelho, aquela coisa que rola assim, um desenho animado no deserto, cacto. Aí ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, você vai me chamar de maluco, mas eu estou vendo uma nave e está pegando as coisas. Ele falou assim, você pode fugir? Eu falei, não posso, porque eu estou escondido atrás de uma árvore e aqui é o penhasco. E eles me pegaram, me colocaram dentro da nave. Aí eu falei, o que eles estão fazendo dentro da nave? Aí eu falei assim, eles estão mandando eu botar a mão numa luz azul que tem no tipo de um painel, não é volante, é uma luz verde, desculpa. Uma luz verde. E aí falou assim, então coloca. Quando eu coloquei, ela disse que meu corpo físico subiu e desceu do sofá lá que eu estava deitado. Em segundos eu estava chegando no meteoro lá, com os seres lá, e fui fazer a visita lá. Então assim, nas minhas experiências tem coisas que vão subindo bem lentamente, tem coisa que é muito rápido. Eu sempre vejo, entendi perfeitamente. Será se você não foi visitar os outros planetas que têm ligação com os dons desse mundo? Ah, sim, claro, então. Mas desculpa, mas é que eu tentei falar. Eu não sei quem são aqueles que falaram que tem que fazer a nova Terra. Se isso é a nova Terra, é porque eles também fazem parte da velha Terra, pelo que eu entendi, sabe? Então, assim, eu só não quero fazer parte disso, gente. Porque eu acho que todo mundo tem que ser livre, todo mundo tem que... Acho que pode evoluir de uma nova forma, né? Porque, tipo assim, sabe o que eu entendi lá? Aqueles astecas ou incas, sei lá, foram abduzidos. Sabe o que eu entendi? Foram abduzidos e foram levados para esse lugar para trabalharem eles como reprodução, sabe? E aí vamos soltar eles para ver se eles conseguem chegar naquele lugar que eles podem aprender a comer sozinho, a caçar. Não parece uma coisa de laboratório? Eu vou fazer outro laboratório, já teve aqui. Então isso é um pouquinho estranho, né? Como faz para assistir essa live do Flávio? Gente, o Flávio, ele é assim, ele que escolhe o título para chamar público, sabe? Porque o título que eu escolhi é Você aceita o novo na sua vida? Esse era o título, Você aceita o novo? Então vocês que estão assistindo aí, vocês aceitam o novo na vida de vocês? Respondam aí, por favor. Muita gente não aceita. Eu tenho uma história que eu sempre conto aqui, que uma menina que ajudava no grupo, né, lá do Circo Fonte de Luz, ela mandou o marido no particular. E ele questionou, tem que trabalhar, tô sem trabalho, não sei o que. Eu falei, o trabalho já está garantido, já sai essa semana. Mas você tem que ver outras coisas. Eu vou começar a falar com eles sobre outras coisas. E aí, naquela semana ele conseguiu o trabalho e tal. E aí ele foi pro grupo falar assim, você pode desfazer o que você fez? Eu falei, mas eu não fiz nada. Não, você fez, você conseguiu o trabalho para mim, eu quero ficar em casa. Aí eu falei, não tem essa questão de que eu fiz. Eu só limpei o seu caminho. Porque, como eu sempre falo, né, gente, passe energético é uma coisa muito importante. Recebam passe energético. Porque limpa tudo aquilo que você está no seu dia e abre caminho. Eu falei assim, cara, eu só limpei, só. Às vezes a oportunidade está bem aqui perto, mas carrega tanta sujeira do dia a dia, tanta poeira com informações mentirosas, informações que descem a frequência, que você não se conecta com quem você é realmente. Então é isso, eu pedi para colocar esse título. Você aceita o novo na sua vida? Você aceita uma vida nova? Às vezes a vida nova, gente, é totalmente oposta daquela que você já vive. Entende? E tem muita gente que não, que tem medo. E lá no grupo Círculo Fonte de Luz, quando tinha um caso que a mudança era muito forte, sempre vinha a primeira pergunta, você aceita a mudança na sua vida? Se a pessoa fala, não, então a gente não vai fazer essa cura, a gente não vai fazer esse tratamento porque você não aceita. Não, mas eu preciso de cura. Não, porque você não quer.
Porque o que acontece? Aí você cura, trabalha, faz aquela limpeza, aí tudo começa a acontecer na tua vida, às vezes você psicologicamente não está preparado para receber aquilo tudo. E você pira. Por isso que eu sempre falo, gente, é muito importante o trabalho de psicólogo, psicóloga. Quem puder, tem gratuito, tem pago aí, então quem puder faça, porque é muito bom sim. Sim, aceito, sim, aceito, sim, aceito, sim, aceito. Sabe, eu quase fiz uma parada aqui. Você aceita? Quase que eu estalei o dedo aqui. Você sabe que eu atendi um cara e no final falaram assim pra mim, pergunta se ele não tá procurando uma casa nova, que ele quer comprar uma casa. Se ele disser que sim, você confirma com o dedo. Aí eu falei, você tá procurando casa para comprar? Ele, tô, claro que eu tô, como você sabe, essa semana vai aparecer. Ele falou que acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, ele parou, estacionou o carro, quando ele olha para o outro lado, vende-se. E ele comprou aquela casa lá, porque ele já estava procurando, tá, gente? Não é porque o dinheiro, mas o dinheiro que ele tinha deu para comprar e financiar aquela casa. Isso é muito legal. Entrar no canal dele colocando a data. Eu aceito, sim, desejo mudança. Gente, mais uma vez, quando você diz aceito mudança para o universo vai sacudir a tua vida. Sabe? Do tipo assim, vamos levantar essa poeira aí, porque a mudança, o universo e muita gente fala assim, para, Léo, de falar que a mudança dói, que a cura dói. Dói, gente, chora muito. Eu chorei muito, eu fui levado para a ordem, me lembro do final de semana, Cosme e Damião, 27, eu acho, 26 ou 27 de setembro de 2015, eu fiquei 1 ano chorando que eu nem sabia por que saía tanto choro. Por que saía tanto choro? É porque a transmutação é a cura. Você começa a perceber que você é querido, que você é amado, que você é uma pessoa do bem, e tudo aquilo que falaram de você desde pequenininho, sabe? Esses trabalhos que a gente tem que fazer com o psicólogo, você fala assim, cara, me enganaram essa vida inteira. Me falaram que eu sou limitado, e eu não sou limitado, eu posso alcançar o que eu quiser. Me falaram que isso, e aí tem uma história muito legal que eu posso compartilhar com vocês aqui agora. Quando eu comecei a receber passe na ordem, eu estava pensando numa situação que ficava vivendo, sabe assim, se repetindo na minha vida. E aquilo eu sentia lá dentro que eu fazia por obrigação. Era como se fosse uma fuga, sabe? Aí eu falei assim, cara, por que eu não consigo curar isso? Juro. A ordem era só eu virar assim a rua, que já era a ordem, eu tropecei. Caí, levantei. Eu falei, eu tô procurando aquilo, cadê aquilo? Eles tiraram aquilo naquele momento da minha vida. E tem muita gente que faz isso. Não, mas aquilo é meu apoio para eu poder dar uma de vítima, para eu poder dar uma de coitadinho, não, eu quero me agarrar aquilo, porque se eu fizer besteira, eu coloco aquilo como desculpa. E eles tiraram aquilo. E eu falei, meu Deus, eu consegui me livrar disso, eu ainda estou querendo aquilo de volta. Nós somos assim. Por quê? Você aceita o novo na sua vida? Você aceita desapegar daquilo tudo, de coisas que você acha que são coisas maravilhosas, mas não são? Isso é muito sério, né? Estou assim, aceito, com certeza aceito. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Léo, você já fez a ressonância harmônica do professor Hélio Couto também? Não. Gente, eu falei lá, não sei se eu falei no Flávio, que eles não deixam seguir ninguém, eles não deixam fazer qualquer curso, eles não deixam fazer nada. Eu já ganhei reiki completo. Acho que tem uma pessoa aí que também foi fazer esse reiki. Aconteceu uma coisa, eu não pude ir. Sabe assim, eles não deixam eu fazer. Sempre tem alguma coisa. Quando eu vou ler alguma coisa, seguir alguém, a luz de toda a casa cai e o celular apaga. E eu falo, entendi isso. Porque eles já me deram um prejuízo de 5 celulares e um tablet. E 2 computadores. Então eu falei assim, já entendi, não quero ter prejuízo, sabe? Então eu me lembro que um dia eu estava no tablet, eu não quis atender a eles, né? E fui buscar alguma coisa para comer, o meu cachorro destruiu meu tablet. Assim, nem foi muito não, ele pulou no sofá, o tablet rodou e pá! E outros celulares. Então assim, eles querem que eu aprenda com eles e que eu lembre de coisas que eu já sei.
sabe? Então, assim, é muito difícil eu estar seguindo alguém. O Flávio, só aquela questão, né? Que eles ficaram mandando o link, eu fiquei recebendo direto, falei, acho que eles querem que eu assista o Flávio. E eu aprendi muita coisa no Flávio. Mas tem dia que eu não consigo ver, não acho, mesmo inscrito lá, eu entendi, não é para ver o Flávio hoje. Então eu fico muito conectado com eles. Então esses cursos aí, eu só fiz curso de barras de Access, Theta Healing eu fiz o básico, só para dizer que eu terapeuta holístico e poder cobrar, porque o que eu mais trabalho mesmo é com espiritual, com energético, com cura, entendeu? Mas o que aqui? Aceito, estou assim, estrala, aí esse dedo então, né? Como assim? Ah, o dedo, é Thanos, né? O Thanos lá do... Mas sabe o que acontece? É isso que eu estou falando. Se a pessoa não está equilibrada, se eu faço, né, manda energia para ela para mudar, a pessoa ela acaba se odiando, se punindo, começa a ficar confusa, porque assim, minha vida estava tão fantástica desse jeito, como é que agora eu tô assim? E é assim que é para você tá, para você começar na sua missão. E aí muita gente vai falar, eu não quero isso, e agora, o que eu faço? Aí, sabe, por isso que no meu trabalho, meu trabalho era assim, gente, vou contar para vocês. Eu não falei isso no Flávio, né? Foi tudo eles que mandaram fazer. Tudo que o valor, quem aí atende, tem um truque que é muito legal. Um truque não, um ritualzinho que é muito legal. Pega o papel assim com os valores do seu atendimento. Sabe quanto eu cobrava, gente? Eu não sabia cobrar, porque eu tinha vergonha de cobrar. Eu cobrava R$53 para atender 2 horas. E aí eu fui fazer um curso e a moça falou assim para mim, Léo, com o dom que você tem, você pode cobrar 4.000. Eu tenho vários clientes que vão te pagar R$4.000. Aí eu falei, R$4.000? Você quer? Essa semana já tem uns 6 aí para você atender. Na hora me veio assim, poxa, que legal, eu ganho 20.000 por semana, mas até quando isso vai durar? Porque aí, quem está trabalhando é o ego humano, não é a espiritualidade, a minha egrégora que está trabalhando com a cura. Isso vai ser o Leonardo querendo mais 4.000, mais 4.000, mais 4.000, mais 4.000, e não vai ser aquela questão de aprender com a cura do outro, né? Aí eu falei para ela, não, então você tem que aumentar, porque não existe alguém que cobre R$53 por 2 horas. Eu falei, o que eu faço? Ela me ensinou. Você pega um papelzinho, aí eu botei assim, 53, ela falou que eu posso cobrar 170. Aí eu botei 170, aí por tudo é soma de 8, tá, gente? E eu fui botando, aí eu cheguei a 350, o último. Não, é 170, 260, 350 ou mais. E aí quando ele rodou muito, no 350, muito. Eu falei, caramba, eu posso cobrar 350? E aí quando foi no mais, rodou mais. Mas eu falei, vou parar no 350. Então assim, eram 2 horas de atendimento, R$350, e 15 dias depois você tinha que voltar, não pagava nada, só 350, para fazer uma vistoria, de que se você realmente aceitou mudança, de como era o tratamento, de como você está conectado, o que aconteceu realmente nesses 15 dias. Mas tinham pessoas, né, que eram casos muito sérios, de exatamente disso, de aceitar a mudança, mas realmente ela não quer a mudança, e questão de saúde. Então, o Kim falava assim para a pessoa, volte 8 vezes. Aí a pessoa falou assim, Léo, o Kim falou que eu tenho que voltar 8 vezes, eu vou ter que pagar 8 vezes? Eu falei assim, não. O que eles me ensinaram é o seguinte, você pagou uma. Tinha um cara lá que eles mandaram o cara voltar 13 vezes, e o cara foi as 13 vezes. Mas o que o cara mais queria fazer lá era uma técnica, acho que era do Barra de Axis, que ele gostava. E ele foi, e eu não cobrava mais, tanto é que as pessoas, não, Léo, tô vindo aqui, eu tenho que pagar e tal. Mas tem muito essa questão, né, de ouvir eles, e eu estou explicando também como era o meu trabalho. No meu trabalho tinha uma coisa que eles me ensinaram em Sedona, que é o banho xamânico. Cara, eu já vi pessoas se transformando em índio durante o banho xamânico. Eu já vi um cara que nunca foi ligado a isso, a virar uma águia. Ele abriu o braço e começou, sabe, eu tive que segurar ele, assim, estava com medo dele de querer voar, né? Mas são coisas que eles ensinam pra gente que a gente tem que colocar em prática e compartilhar isso com todo mundo, que isso é muito legal.
Vamos voltar aqui. Catarse. Que ordem é essa, Léo? Ordem. Eu comecei na Ordem Esotérica do Sétimo Raio, no Recreio dos Bandeirantes. Eles trabalham com a chama violeta, com tudo, mas é Sétimo Raio e a chama violeta. Recomendo, sabe, gente? Talvez você vá nos cultos que você quer escutar, mas só o passe e começar a frequentar aquela egrégora que tem naquela casa é muito legal. Eu chamo eles porque, assim, como sempre falam que minha egrégora tem muitos, e eu topo e aceito isso, eu não sei como... o ser intraterreno, o ser de não sei o que, o ser... Então eu sempre falo eles. Eles me ajudam, eles me ensinam. Eles que falam, os que estão aqui junto na minha missão. Sua comunicação é muito legal. Parabéns pela dedicação e ajuda a todos nós. Você fala muito de ordem. Que ordem é essa? A Ordem Esotérica de Sétimo Raio. Desculpa, gente. Pode procurar, tem no Instagram. Geralmente ela coloca as siglas, né? Tipo O-E-S-R. É bem legal lá. Cara, tu és própria terapia inata. Josivaldo, muito obrigado. Boa noite, Leila Luz Crística. Ordem Esotérica de Sétimo Raio. A Cristiana também frequentava lá. Então, Léo, eu também fiz barras, etc., mas nunca deu certo de cobrar. Daí penso que os trabalhos espirituais não devem... Não, mas olha só, gente, deixa eu explicar. Barras de Axis não é trabalho espiritual, não, tá? Barras de Axis é uma técnica de cura, como Reiki, como Theta Healing. Então isso tem que ser cobrado, até porque barras de Axis e Theta Healing, eu sei, são marcas registradas e eles têm um mínimo de cobrança. Na época que eu fiz, ambos eram R$170 que tinha que ser cobrado. Se cobrasse menos e fosse denunciado, você era processado, porque você estava diminuindo a marca, pelo que eu sei na época que eu fiz. Então, e outra coisa, gente, ó, a espiritualidade já disse isso até lá no grupo Círculo Fonte de Luz. Se você que está aí e não cobrar, como é que você vai sobreviver? Por exemplo, assim, você está fazendo atendimento online, como é que você vai pagar a sua internet? Como é que você vai pagar a sua luz? Isso aí é uma crença de que só as religiões podem cobrar, você não. Entendeu? Entendeu aí, ó, parada? Sabe por quê? A gente tem que se alimentar. Quer só uma coisa muito legal? Eu posso contar, eu falei pro Flávio que eu ia contar lá depois as viagens que eu fiz, Sedona e Índia. E como é muito interessante você se conectar com os vórtices locais e conversar com seres desencarnados. Eu vou contar uma para vocês rapidinho aqui da Índia. O guia ficava me olhando assim, ele falava um pouco de espanhol, assim que dava para entender. E aí eu estava assim olhando, veio um senhorzinho desencarnado e falou assim: você sabe que eu tenho muita raiva, por isso que eu não fui embora. Aí eu falei: por quê? Aqui eu tinha não sei quantos elefantes, não sei quantos cavalos, ali era isso, ali funcionava assim. Aí quando vinham a gente se protegia, tinha todo um esquema. Ele começou a me ensinar como funcionava as coisas naquele lugar que hoje em dia é um ponto turístico. E eu falando com ele, aí veio o guia: tudo bem, você está conversando com quem? Eu falei: tem um senhor baixinho assim, 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 que ele está falando que aqui era assim, assim. Aí ele falou assim: você não leu no Google? Não. Eu falei: não, ele está aqui, ó. Aí ele aqui. Aí falou assim: porque é exatamente isso aqui. Isso aqui era desse tipo. Mas eu falei assim: mas eu quase não vejo cavalo na Índia. Ele falou assim: não, mas aqui tinha muito cavalo. Aí eu falei: ah, tá. Ele falou assim: quer saber de uma outra coisa? Eu falei: o quê? Essa coisinha aí atrás tinha uma coisinha assim com teto e... não sei explicar, gente. Era como se fosse um templo pequeno, um templo. Esse templo aí é onde é o túmulo dele. Aí eu olhei para trás e fui lá conversar com o cara, né? Era muito engraçado. Tem uma outra coisa, que tem o mini Taj Mahal na Índia, um lugar lá que você tem que ir de avião e você vai visitar as cavernas. E eu fui nesse mini Taj Mahal. Aí eu escutei um cara falar assim: vai lá conversar com ela, que ela precisa conversar, dá um passe nela. Eu falei: nunca vi dar passe em desencarnado. Vai lá, se conecta com ela, por favor. Aí eu falei: o pessoal, gente, um desencarnado falou que eu tenho que ir lá conversar com a mulher, que ela que é a dona. Aí fala assim: é mentira sua, você errou, porque isso aí é um príncipe que está... É o túmulo de um príncipe. Eu falei: mas eu vou lá, mandaram eu ir. Quando eu cheguei lá, era a mãe do príncipe que estava lá. E aí eu me conectei, conversei com ela, e eu falei: a mãe que está enterrada. Aí o pessoal: caramba, eu não sabia disso. Então essas conexões que a gente tem que ter, eu acho que a minha missão é essa nesse planeta, sabe? É compartilhar isso. Lógico que
Tem pessoas que querem escrever livros, que querem cobrar cursos, que querem fazer não sei o quê. Mas eu acho que só essa live aqui hoje, para mim, já foi muito rica de poder compartilhar tanta coisa com vocês e dizer para vocês que o despertar é muito grande e que a gente pode alcançar muita coisa. Eu falei que 9 horas ia acabar, essa 9h30, gente. Vamos ver mais aqui. Boa noite, a Ordem Esotérica no Rio de Janeiro. Então, eu fiz barra de Axis. Depois eu falo sobre barra de Axis, porque é um pouco polêmica. Léo, quem é Deus para você? E Jesus, por que crucificado? Boa! O Luiz sempre traz umas perguntas assim legais, que eram coisas que eu queria falar no Flávio e eu não falei. Tem uma situação, Luiz, que assim, para mim, quando eu era criança, um ser me levou e falou assim, você tem que saber de uma coisa. E isso foi durante um sonho, eu tinha acho que 11 anos por aí. E eu me vi saindo por um umbigo de um homem, umbigo assim. Aí eu falei, não entendi, a gente está dentro de um gigante? E ele falou, isso aqui é uma outra atmosfera, e a gente vive dentro dele. E eu comecei a perguntar a todo mundo, a gente vive dentro de Deus? Deus é um gigante, a gente vive dentro de Deus, a gente vive dentro de uma célula, dentro do corpo humano? E aí, esse garoto é maluco, que história é essa? E aí eu sempre, desde então, sempre falo que Deus é o todo. É a criação do todo. Então Deus está presente em todos os lugares que a gente está. Deus está com a gente o tempo todo. Agora, Jesus Cristo, eu vou contar uma história para vocês que eu não contei no Flávio. E quando eu for, eu posso contar também lá. Eu incorporo e vou para algum lugar aprender a fazer mexer em chakras e tal, e outras coisas. E aí, de repente, eu escuto assim, volta. Eu falei, volta por quê? Aí, de repente, eu não estava mais incorporado, eu olhei para todo mundo, tinha uma galera ainda para atender. Eu falei, gente, eu voltei. E aí, eu vi um pé gigante com uma sandália e pediram para seguir aquele pé. E eu só vi como se fosse até a canela, ou abaixo do joelho. Eu falei, quem é esse ser tão grande? E falaram assim, Jesus. Aí, sabe, o humano... Meu Deus, eu sou tão pecador que eu não posso olhar para Jesus. Eu abaixei a cabeça para todo mundo de joelho porque Jesus está presente. E eu falei, o que o senhor quer? Ele falou assim, eu quero que você espalhe essa mensagem, por favor. Parem de idolatrar um humano crucificado. Parem de ficar feliz com a imagem de um homem sofrendo, com sangue escorrendo. Toda e qualquer imagem de Jesus Cristo tem que ser com a mão no coração e com a outra assim. Tem que ser de uma forma que ilustre o que vocês acreditam que é Jesus. E não aquele homem sofrendo, morrendo, chorando. E a partir de hoje, providencie uma imagem igual que eu estou falando para você e que fique naquele canto. A partir de hoje, o altar desse grupo vai ser naquele canto. E eu comecei a espalhar isso para todo mundo. Procurei essa imagem, não achei, até que um dia um cara que frequentava lá e que ele fazia, como é que se fala? Ele ajudava as igrejas, sabe? Fazia voluntariado. E ele falou, Léo, tem várias imagens aqui que estão jogando, que estão doando. Antigo, você quer uma? Tem uma aqui, ó. Aí mandou a foto de Jesus da forma que eu falei. Eu não sei se isso, ou se alguém por trás falou com ele, mas eu falei, cara, é essa imagem que eu quero, eu tô procurando. Eu falei, quanto é que é? Ele falou assim, não, é sua. E aí eu trouxe ela está bem aqui atrás. E Jesus Cristo nunca crucificado, sentindo dor, chorando na cruz. É o que pediu e é isso que eu vou passar para sempre para todo mundo. E eu fico emocionado porque isso é muito legal. E gente, olha só, se você tiver contato com algum ser superior e alguém falar assim, a energia dele é gigante, não pode entrar em contato com você. Tu fala, entrou um fractal daquela energia, entrou em contato comigo sim. Ah, você viu o Gabriel no atendimento, Arcanjo Gabriel. Sim, um fractal dele veio dar um recado de que a menina tinha que entender e ouvir. Ah, você viu Saint Germain? Sim, um fractal apareceu para me ensinar qual o significado de São José e Saint Germain, porque eu tinha que saber isso, sabe? Porque senão a gente fica muito... Ah, não pode, eu sou muito ruim, minha energia é muito baixa para ter contato. A gente tem contato com um todo. E, gente, eu já tive contato com tantos seres no trabalho, aqui e em viagem astral, que existem seres de todos os tipos.
de todas as formas. E que você não faz nem ideia. O último que eu entrei em contato, que eu pedi para uma mentora que pintaram para mim, que depois outro dia eu conto para vocês que está ficando tarde, eu falei, não quero mais ter contato com ela, porque o negócio está ficando muito, muito sério, sabe? Era um contato muito, muito real, sabe? Muito... para vocês terem uma ideia, assim que... Vocês sabem até que é uma pessoa famosa que pinta, mas a culpa não é dele não, tá, gente? Foi o meu contato com essa mentora. Quando eu botei ela no meu altar, que eu fiz um quadro dourado e tudo para ela, na primeira noite que eu meditei para ela, rezei para ela, no dia seguinte eu acordei com sangue no short. E eu fui falar pro cara que pintou, falei, que parada é essa? Eu me conectei tão forte com ela que eu acordei com... Ela fez alguma experiência em mim, o que aconteceu? Eu não gostei disso. Aí ele falou, nunca ouvi falar disso, você é o primeiro. Então sempre quando eu me manifestei em relação à mentora que estava aqui, mas eu tirei, era uma coisa muito forte. Gente, desculpa, eu me perdi no que eu estava falando, mas eu lembrei, acho que algum recado de falar sobre a relação de mentor e mestre, né, quando você se conecta. Acho que é isso. Porque às vezes você conecta com um mestre, com um mentor que é de uma outra frequência, de uma outra energia. Por isso que lá atrás da live de hoje, que foi dito, eu quero me conectar com os seres, cuidado, porque tem seres que são seres que exploram e te usam para explorar junto com eles. Durante a madrugada, tudo e tal, em viagem astral. Então, Léo, eu fiz... Ah, tá. Já li, Léo, por que crucificado? Léo, eles permitem que seja cobrado. E se a pessoa não puder pagar? Então, Ana Paula, o que eles fizeram um acordo comigo? Eu comecei a cobrar, comecei a pagar todas as... É porque assim, eu cobrava, vamos supor, 170, aí tinha uma pessoa que dava 500. Eu falei, caramba, sabe? E aí eu comecei a pagar as contas, eu comecei a ficar tranquilo. Aí eles falaram assim, agora é a hora de você ter um dia de graça. E comecei a ter toda quarta-feira à noite, eu não atendia ninguém durante o dia todo. Eu me dedicava totalmente a esse grupo, fazia faxina, limpava tudo, comprava vela, me dedicava totalmente, depois ficava atendendo de 8 da noite, começava às 7, mas de 7 até quase 1 hora da manhã, e ia dormir muito cansado. Aí eu falava para eles, pô, eu não trabalho sábado, não trabalho quarta, mas quinta-feira eu estou muito cansado para trabalhar. Então eu tinha um dia que era quarta-feira de doação, quem quisesse aparecer. A gente combinou lá de ser convidado. Por exemplo, assim, se eu atendo você, você pode trazer uma pessoa, você pode trazer uma família, do que ser uma porteira aberta, até porque era num apartamento, né? Não era num lugar específico para isso. Mas cobre sim, cobre sem culpa. O mais importante, porque o dinheiro é da matéria, mas o mais importante é o outro lado, é você se conectar com um ser maior. Gente, eu vou ter que desligar porque são 9h40. Precisa ter uma energia de troca, fluxo a receber, a Leila falou. Terminei o atendimento agora. Ah, tá vendo? Gente, quem nunca fez atendimento com a Leila, recomendo, é muito legal, muito bom. A Leila também lê cartas. Quem quiser depois aproveitar é @Leila_Luz aqui. Você tem cara de indiano. Eu fui muito confundido lá o último grupo que eu levei para entrar no templo, o cara me barrou. Aí ele falou, não, eu falei, eu sou brasileiro. E aí o guia veio e falou, mas ele tem que entrar. Não, indiano não pode entrar. Não, ele é brasileiro. Eu quase fui barrado, gente, do meu grupo. Perfeito. Fala mais, é muito bom te ouvir. Gente, eu vou desligar porque é 1h40, mas a gente pode marcar um outro dia. Domingo tem a live com a Clara. A gente pode marcar essa semana um dia aí pra gente fazer uma outra live e conversar mais. Muito legal poder te ouvir, Léo. Essa live vai ficar gravada aqui lá no meu YouTube, que o link tá aqui no perfil. Perdi o início. Deus é a inteligência suprema. Sorrindo. Sorrindo? Não entendi. Deus é a inteligência suprema. Sorrindo, não entendi. Olhar amoroso. Não entendi. Boa noite. Também acho triste, né, o crucificado. Esses seres não assustam a gente. Eu levo susto com esses seres sim, porque eles não, nem em filme eles têm esses seres aí. Léo, tô indo, gratidão, depois vou assistir ao final. Tá desligando também que tá ficando tarde.
O contato com Jesus é possível, sim. Nós é que nos colocamos distante dele. É aquela questão de achar que a gente é pecador, que a gente é muito inferior e pequeno. A gente pode ter contato com todos os seres. Os mestres são nossos irmãos mais velhos. Gratidão, excelente live. Verdade, meu anjo. Então, gente, muito obrigado. Vou ver um dia aí para a gente poder conversar mais. Quem quiser conversar, vê lá comigo no privado para a gente conversar, tá bom? Beijo, fico com Deus. Uma excelente semana para vocês. De verdade, gratidão por estarem aqui hoje, tá? E me ouvir. Valeu.